Jesus, o nome mais falado da história. Mas você sabe o que ele realmente significa? Jesus é a versão em português do nome hebraico Yeshua, que significa Javé salva, ou Deus é salvação. O nome era extremamente comum na Judéia do primeiro século, como João ou Pedro hoje. Na época, Jesus de Nazaré era diferenciado de outros Jesuses pela sua cidade de origem. O significado do nome era uma declaração teológica em si mesmo. Antes do nascimento, o anjo disse a José: "Você o chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." Mais de 2 bilhões de cristãos hoje acreditam que o nome carrega uma profecia cumprida. É o nome mais traduzido da história, com variações como Joshua, Isa, Issa e Jesus. Mas o nome original nunca foi Jesus. Em hebraico, era Yeshua. Em aramaico, língua que ele falava, era Jesus. A versão Jesus veio do grego Iesous, depois latinizado para Jesus. O som J nem existia nas línguas originais da Bíblia. Então, tecnicamente, Jesus nunca ouviu o próprio nome da forma como o pronunciamos hoje. Jesus, um nome comum que se tornou o mais extraordinário da história. O Salvador que quase ninguém chama pelo nome correto. Se Jesus significa salvação, nosso próximo nome carrega um significado ainda mais fundamental: Miguel, o arcanjo guerreiro. Um nome que é, na verdade, uma pergunta. Miguel vem do hebraico Micael, que literalmente significa quem é como Deus. Não é uma afirmação, é uma pergunta retórica. Na Bíblia, Miguel é descrito como o príncipe dos anjos, o comandante dos exércitos celestiais. Ele aparece no livro de Daniel, em Judas e no Apocalipse, sempre em contexto de batalha espiritual. Miguel liderou a guerra contra Satanás e seus anjos rebeldes, expulsando-os do céu. Ele é considerado o protetor de Israel e, no cristianismo, o defensor da igreja. Seu nome aparece apenas 5 vezes na Bíblia, mas seu papel é monumental. É um dos poucos anjos com nome próprio nas Escrituras, ao lado de Gabriel e Rafael. Mas a pergunta no nome de Miguel, quem é como Deus, era sua arma. Cada vez que seu nome era pronunciado, era um lembrete da supremacia divina. Quando Lúcifer tentou se igualar a Deus, Miguel respondeu não com um sermão, mas com seu próprio nome, uma pergunta que já continha a resposta. Miguel, o guerreiro cujo nome é uma declaração de guerra contra qualquer forma de orgulho. Uma pergunta que ninguém pode responder. De um guerreiro celeste, vamos agora para um guerreiro humano com um nome igualmente poderoso: Davi. O rei pastor cujo nome significa amado, mas que teve uma vida de sangue e guerra. Davi vem do hebraico Dawid, que significa amado ou querido. Ele era o 8º filho de Jessé, um pastor de ovelhas que se tornou o 2º rei de Israel. Escolhido por Deus ainda jovem, Davi matou o gigante Golias com uma funda e 5 pedras. Depois conquistou Jerusalém e estabeleceu a capital do reino. Davi escreveu cerca de 73 dos 150 salmos da Bíblia. Ele unificou as 12 tribos de Israel e expandiu o reino para sua maior extensão territorial. Na tradição judaica, o Messias deveria vir da linhagem de Davi. No Novo Testamento, Jesus é chamado 17 vezes de Filho de Davi. Seu reinado de 40 anos é considerado a era dourada de Israel. Mas o amado de Deus tinha um lado sombrio. Ele cobiçou Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados mais leais. Depois de engravidá-la, Davi mandou Urias para a linha de frente da batalha, garantindo sua morte. O profeta Natã confrontou o rei com uma parábola devastadora, e Davi reconheceu: pequei contra o Senhor. Davi era complexo, pastor e guerreiro, poeta e assassino, amado por Deus, mas profundamente falho, humano demais para ser apenas herói. Se Davi era o amado, nossa próxima personagem carrega um nome de sofrimento desde o nascimento: Eva, a primeira mulher. Um nome que significa vida, mas que a tradição culpou pela morte. Eva vem do hebraico Shavá, que significa vida, ou aquela que dá vida. Segundo Gênesis, ela foi criada da costela de Adão para ser sua companheira. Adão a chamou Eva, porque seria a mãe de toda a humanidade. Ela é a única mulher na Bíblia cuja criação é descrita em detalhes, moldada diretamente por Deus, não nascida de outra mulher.
Eva é considerada a mãe biológica de toda a raça humana segundo a narrativa bíblica. Ela teve pelo menos 3 filhos nomeados: Caim, Abel e Sete, mas o texto sugere outros filhos e filhas. Geneticistas usam o termo Eva mitocondrial para se referir ao ancestral comum materno de todos os humanos vivos, estimado em 150 mil anos atrás. Mas Eva é frequentemente lembrada não pelo que seu nome significa, mas pelo que ela fez. Ela comeu o fruto proibido primeiro e ofereceu a Adão. Por séculos, teólogos culparam Eva, e por extensão, todas as mulheres, pela queda da humanidade. Porém, Paulo em Romanos diz que foi por um só homem, Adão, que o pecado entrou no mundo, não por Eva. Eva, a doadora de vida que carregou o peso teológico da morte por milênios, o nome mais bonito com a reputação mais pesada. De uma mulher injustiçada pela história, vamos para um homem que personificou a injustiça sofrida. Jó. O nome pode significar perseguido, e ele foi, das piores formas possíveis. Jó vem provavelmente do hebraico Iov, que significa perseguido, odiado ou onde está meu pai. Alguns estudiosos sugerem que pode ser uma forma do nome árabe Aiub. Ele era um homem rico da terra de Uz, descrito como íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Tinha 7 filhos, 3 filhas e vastas propriedades. O livro de Jó é considerado um dos textos mais antigos da Bíblia e trata da questão do sofrimento humano. Jó perdeu tudo: filhos, propriedades, saúde, em uma aposta entre Deus e Satanás sobre sua fidelidade. Ele questionou, lamentou, mas não amaldiçoou a Deus. No final, teve sua sorte restaurada em dobro. Viveu mais 140 anos e viu 4 gerações de descendentes. Mas o livro de Jó nunca dá uma resposta satisfatória sobre por que ele sofreu. Deus aparece num redemoinho e, em vez de explicar, faz 70 perguntas sobre a criação. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? A mensagem não é entenda o sofrimento, mas confie apesar de não entender. Jó recebe bênçãos de volta, mas nunca recupera os filhos mortos. Jó, o homem perseguido que se tornou sinônimo de paciência extrema. Seu nome era uma profecia do próprio sofrimento. Se Jó representa a dor humana, nosso último nome representa algo que transcende a humanidade: Emanuel. Um nome que não é um nome, é uma promessa teológica. Emanuel vem do hebraico Imanuel, que significa literalmente Deus conosco. O nome aparece pela primeira vez em Isaías 7:14, quando o profeta diz a Acás: a virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. É um dos nomes messiânicos mais poderosos da Bíblia, profetizado 700 anos antes do nascimento de Jesus. No Evangelho de Mateus, o anjo cita essa profecia ao explicar a José que Maria estava grávida do Espírito Santo. Emanuel resume toda a teologia da encarnação. Deus não apenas enviou ajuda, ele se tornou humano. O nome é citado apenas 3 vezes na Bíblia, mas seu significado percorre todo o Novo Testamento. É a resposta cristã para a distância entre o divino e o humano. Mas, tecnicamente, Jesus nunca foi chamado de Emanuel em vida. O nome funciona como um título teológico, não um nome de batismo. É como chamar alguém de o libertador. Descreve quem a pessoa é, não como você a chama no dia a dia. Ainda assim, Emanuel virou um dos nomes mais populares da cristandade, especialmente na música natalina. Emanuel, o nome que é uma declaração de que a distância entre céu e terra foi eliminada. Não é apenas um rótulo, é uma revolução teológica em 3 sílabas. Você acabou de conhecer 6 nomes bíblicos e seus verdadeiros significados. De Jesus, o Salvador mal pronunciado, até Emanuel, a promessa encarnada. Cada nome na Bíblia carrega uma história, uma profecia ou uma identidade. Os hebreus acreditavam que conhecer o nome de alguém era conhecer sua essência. Por isso, Deus nunca revela seu nome completo, apenas eu sou o que sou. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e nos comentários me diga qual desses nomes te surpreendeu mais ou qual outro nome bíblico você quer que eu explique. Obrigado por assistir.
Até o próximo.